Boa noite, meus irmãos. Estou aqui mais uma noite aqui para trazer mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar no entendimento da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia maravilhoso que o Senhor nos deu, um dia que estamos comemorando o nascimento do Teu Filho, do Salvador. Que possamos pronunciar, proclamar, ensinar este dia, este Salvador, para todos que encontrarmos. Me ajude na transmissão da sua palavra e que nada e nem ninguém venha atrapalhar esse momento. Que o Senhor repreenda todo o mal. Coloque os teus anjos ao meu redor e me proteja. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje tem por título O Natal Chegou. O Natal chegou. O que significa Natal? O que significa Natal? Então, o Natal significa nascimento. Então, no dia 25 de dezembro, o mundo, ou uma parte dele, né, porque não são todas as nações que comemoram esse dia, como sendo o nascimento de Jesus. Então, os cristãos, né, comemoram, né, esta data, mas não só os cristãos. Muitos outros também, que não são cristãos, comemoram, né, também essa data. Então, o Natal significa nascimento. 25 de dezembro se comemora o nascimento de Jesus. Não sabemos que dia ele nasceu, mas sabemos que ele nasceu, né? E como ele nasceu e não sabemos o dia nem o mês, então, foi escolhido esta data e os cristãos comemoram nesse dia, não é? Relembram que o nosso Salvador nasceu, cresceu, se tornou um homem e pregou a palavra de Deus, ensinou, curou e fez muitos milagres e maravilhas e morreu para salvar aqueles que creem e recebem ele como Salvador. Então, hoje nós vamos falar do nascimento, né? Então, em Lucas, no capítulo 2, os versos do 10 ao 20, relata o nascimento de Jesus. Então, nos diz assim, né? Naqueles dias foi publicado... Eu vou ler do 10. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolto em faixas e deitado em manjedoura. Então, o anjo está anunciando aos pastores que o Salvador nasceu. Então, Jesus, o prometido de Deus lá no Jardim do Éden, ele agora se torna um ser humano e nasce, né? Para cumprir o objetivo de Deus em resgatar a humanidade. Resgatar das mãos de Satanás, né? Das mãos do nosso inimigo. Aquele que tomou o domínio da vida, da criação e da vida do homem, quando o homem pecou. Então, os céus e os homens comemoram o nascimento de Jesus. Então, será que o Natal
nós devemos comemorar o Natal, aqui na Bíblia nos diz que os anjos e os homens comemoraram o aniversário, ou melhor, o nascimento de Jesus, né? Então, eu vou ler aqui em Lucas, ainda no capítulo, né? Lucas capítulo 2, os versos do 10, já comecei a ler, né? Lucas 2, bem que o 13, o 10 e o 14, assim. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então, os homens e os anjos comemoram ou comemoraram, e daí em diante passou-se a comemorar, não é? Quer dizer, não a partir dessa data, mais à frente, não é? Muitos anos depois, os cristãos passaram a ter essa data, né? Que nós temos hoje. Passamos a comemorar, né? Então, em Mateus, no capítulo 2, os versos 11 e 12, nos diz a razão por que Jesus veio à terra, né? Diz assim, Mateus 1, Mateus 2, Mateus 1, 2, diz assim, 22, 21. Mateus 1, 21 nos diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo foi salvar a humanidade. Então, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Então, Jesus, ele é o nosso Salvador, aquele que Deus havia prometido lá no Éden, porque o homem pecou e ficou longe de Deus, e Deus não queria isto. Então, Deus prometeu que iria mandar um Salvador, o descendente da mulher iria salvar, né? Restaurar esse homem, iria requerer das mãos do inimigo aqueles que quisessem esta salvação. Então aqui o anjo anuncia a Maria que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E quem é o povo de Deus? Então o povo de Deus eram os judeus, né, os israelitas. Então, aquele povo era o povo de Deus. Mas também a Bíblia nos fala, né? Eu vou ler ainda aqui Lucas. Então, os anjos anunciaram, né? Primeiro o anjo anunciou a Maria que ela iria ter um filho e iria chamar ele de Jesus, porque ele iria salvar o seu povo, né? O povo dele, o povo judeu, o povo israelita dos pecados dele. Mas o povo israelita não quis, né? Não quis receber Jesus, mas aí passou-se para todos. Aqui em Lucas, no capítulo 2, nós já vimos que no nascimento, Mateus, o anjo anunciou que Maria iria ficar grávida, iria ter um filho e iria botar o nome de Jesus, porque seria o nosso Salvador, não é?
Aqui em Lucas já é o nascimento. Então, a comemoração do nascimento. Primeiro, o anjo, né? Aqui nos versos 11 e 12, nos diz assim: que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolto em faixas e deitada em manjedoura. Então o anjo veio anunciar aos pastores: olha, o Salvador esperado nasceu. Então, os anjos e os homens comemoraram o aniversário ou o nascimento de Jesus, proclamando, anunciando, falando que o Salvador havia nascido. E será que nós estamos proclamando que o Salvador já nasceu, já cresceu, já morreu, já ressuscitou, já subiu ao céu e vai voltar? Então aqui os anjos anunciaram aos pastores, que o Salvador havia nascido. E no versículo 17 e 18 de Lucas nos diz assim: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Então, os pastores ouviram dos anjos. Os anjos anunciaram que o Salvador havia nascido. Os pastores foram ver, foram conhecer, foram ter comunhão com aquele menino. Então, os pastores foram até Jesus. Você, meu irmão, está tendo comunhão com esse Jesus? Você está lendo a palavra dele? Você está obedecendo a ele? Como está a sua vida diante deste Salvador, Hoje nós comemoramos o nascimento do Salvador. Os anjos anunciaram aos pastores. Os pastores foram até o Salvador. Então nós devemos anunciar que o Salvador já nasceu, que o Salvador já morreu, que o Salvador já ressuscitou e subiu ao céu e está voltando, para que as outras pessoas também elas queiram ir até o Salvador e recebam ele como seu Salvador também e sejam salvas. Então os pastores foram ver com os seus próprios olhos e saíram dali anunciando, E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então os anjos disseram, lá na cidade de Belém, lá nasceu o Salvador. Ele está lá, no lugar tal, assim, assim, assim. Então disseram direitinho e os pastores foram ver. E vendo, viram que o que os anjos anunciaram era verdade. E eles saíram anunciando também para as pessoas. E eles saíram louvando a Deus. Então, os anjos, eles glorificaram a Deus, De assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então, os anjos glorificaram a Deus, louvaram, adoraram. Aqui no verso 20 diz assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado.
Então os pastores foram anunciando, eles foram pregando para as pessoas: olha, o Salvador nasceu. Todos estavam esperando o nascimento do Salvador. E os pastores saíram anunciando. Preste atenção quem saiu anunciando. Os pastores saíram anunciando. Hoje, não só os pastores, né? Mas todos nós devemos fazer isto. Porque Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós podemos, onde formos, devemos anunciar que o Salvador já nasceu, já cresceu, já pregou, já morreu, já ressuscitou e está voltando. E aquele que crê nele e o receber como seu Salvador, esse terá o perdão dos seus pecados. Então, é isto, né, que devemos fazer para comemorar o aniversário de Jesus. Mas o mundo comemora diferente, né? Mas o mundo não conhece Jesus. O mundo tem a sua maneira de comemorar o aniversário, né? É só a tradição, eles não conhecem o Salvador. Então eles comemoram do jeito deles. Mas nós, os filhos de Deus, devemos comemorar como os anjos comemoraram, né? Anunciando o evangelho, pregando a palavra de Deus, dizendo que o Cristo já veio, que o Cristo já deu a vida dele, derramou o sangue dele para nos salvar, que Deus já deu o filho dele. Então, devemos comemorar sim, louvando, adorando, pregando, anunciando que o Salvador já veio. Hoje em dia, né, no dia do aniversário do Salvador, muitas igrejas nem abrem mais. 30 anos atrás era muita alegria, era muito louvor e adoração, era muita proclamação desta data que Jesus tinha nascido. Mas isto, ao passar dos anos, foi se perdendo, foi se esquecendo. Estão aos poucos tirando esta comemoração do mundo, né? Das igrejas, das vidas. Hoje em dia não se quer mais comemorar o nascimento de Jesus. Não se quer mais proclamar que Jesus nasceu. Quantas pessoas nesta data iam às igrejas e se convertiam, né? Ao ouvir a mensagem do Salvador, do que ele tinha feito, como ele morreu para nos salvar. Muitas pessoas nessa data se convertiam, né? Aceitavam Jesus, cria nele como Salvador. É uma pena que isto tenha sido tirado do mundo. Em Mateus, no capítulo 21, nos diz que Jesus, né, viria para salvar, né? Nós já lemos, e ele veio, e ele já morreu e ressuscitou e está no céu. Agora, a pregação de hoje não é mais sobre o nascimento de Jesus, mas é sobre a volta de Jesus. Então, Jesus, ele já pagou o preço para que o homem fosse salvo. E ele está voltando para levar todos aqueles que já o receberam como Salvador. Então, em João, Evangelho de João, capítulo 1, nos diz o seguinte, né? Capítulo 1, 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Jesus primeiro veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou,
não quis, não aceitou e ainda hoje não aceita. Então, ele passou para todos que querem, né? Então diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então essa pessoa é dado o direito de se tornar um filho de Deus por adoção. Ele passou a ser filho de Deus porque creu e recebeu o único verdadeiro Filho de Deus, Jesus, que nunca pecou. Em João 3,16 nos diz, né? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é a única solução para que o homem volte à presença de Deus. Então, Deus, ele não vai receber nenhuma pessoa na sua presença e ficar com ela no céu, se ela antes não passar pelo seu Filho, se ela antes não crê e receber o seu Filho como seu único e suficiente Salvador. Se essa pessoa não for perdoada por Jesus, se essa pessoa não for lavada no sangue do Cordeiro, porque ele foi o presente que Deus nos deu. Então Jesus nasceu, mas quem recebeu o presente foi nós, porque ele foi o presente que Deus nos deu. Hoje as pessoas no Natal recebem e dão presentes, né? Mas nós recebemos o presente. Jesus veio, nasceu, ele foi o nosso presente, foi a salvação que Deus mandou para nós. Mas nós só temos esta salvação se realmente crermos e recebermos Jesus como nosso Salvador. Então, Deus tinha no Éden, né? Ele tinha um filho, né? Filho criado, Adão, o homem. E Deus, o homem desobedeceu. O homem pecou. O homem ficou afastado de Deus. Então Deus disse: vou mandar o meu filho legítimo. Vou dar o meu único filho, porque Deus tinha 2 filhos. E Jesus é o filho legítimo de Deus. É aquele que é igual a Deus. É aquele que é Deus. Mas Deus, ele amava tanto aquele filho, né, que ele criou, que ele fez, que ele adotou, que ele não queria perder aquele filho. Então, a única solução para ele resgatar aquele filho era dando o seu filho único, seu verdadeiro filho. Ele precisou dar o seu filho verdadeiro, seu filho legítimo, aquele que é igual a ele, para poder resgatar aquele filho que ele criou, que é o ser humano, né? Então, Deus, ele não negou o seu filho. Ele deu, né, o seu filho mais velho para salvar o mais novo. Eu acho que todos que têm filhos farão a mesma coisa, né, para salvar os seus filhos, o seu filho que está em perigo de morte eterna, daria um que poderia salvá-lo. Foi isso que Deus fez, né? A Bíblia diz, eu vou ler bem aqui em Romanos 8:32 nos diz assim. Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, Deus, ele deu o seu único
seu filho verdadeiro, seu filho unigênito, seu filho igual a ele, o filho que é Deus, que é o próprio Deus. Ele deu, ele não negou, porque em João 3,16 diz que ele amou, né, nos amou tanto que deu o seu filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então Deus não negou. Ele não queria ver o seu filho, que ele criou com tanto amor, longe dele. Não queria que esse filho ficasse perdido para sempre, que fosse para um lugar de sofrimento toda a eternidade. Então ele deu o seu filho amado, ele deu Jesus para que desse a sua vida, para que o seu irmão mais novo, né, que é os seres humanos, fossem resgatados das mãos de Satanás. Então Jesus nasceu com esse objetivo de salvar a humanidade. Todos aqueles que creem e recebem Ele como Salvador, essas pessoas recebem a salvação, são resgatadas das mãos do inimigo, são tiradas para novamente estarem em comunhão com o Pai. Então Deus, ele não negou o seu único filho para que o seu outro filho, né, que estava perdido no pecado, caminhando para o abismo eterno, para a perdição. Então Jesus nasceu e nós comemoramos no dia 25 de dezembro. E nós comemoramos, devemos comemorar como os anjos, como os pastores, anunciando que o Salvador nasceu. Que o Salvador nasceu para salvar a todos aqueles que querem esta salvação. Devemos comemorar, indo à presença deste Salvador, como aqueles pastores foram, né? E lá adoraram o Salvador. E saíram anunciando que o Salvador nasceu. E também saíram glorificando, louvando e adorando este Salvador. Então Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. E Ele pode me salvar, e Ele pode lhe salvar, e Ele quer me salvar, e Ele quer lhe salvar. Eu já sou salva, porque eu já o recebi como Salvador da minha vida. E você já o recebeu? Então, o Pai nos deu o livre-arbítrio para fazer esta escolha. Querer esta salvação, esse presente que Ele deu para a nossa salvação, para nos livrar do castigo eterno, que é a eternidade longe dele, no sofrimento, no lago de fogo, ou você não querer, não é? Você tem esta oportunidade, você tem este livre-arbítrio de escolher se quer Jesus, a salvação, o céu ou não. Então Jesus, ele já veio. Então, os que vêm a Jesus se tornam filhos de Deus. Então, se tornam filhos de Deus por adoção, né? Se tornam filhos de Deus, os filhos espirituais, né? Seja bem-vinda, Francilene. Francilene, né? Então, que o Senhor nos ajude, né? Então, os que creem e recebem Jesus de verdade, estas pessoas se tornam filhos de Deus, filhos espirituais, né? Porque é pela fé que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, como nosso
redentor, como aquele que veio derramar todo o seu sangue, né, para nos redimir, para perdoar os nossos pecados. Mas isto depende de cada um. Depende da sua fé, depende de você querer, não é? Esta salvação. Aqui em Mateus capítulo 12, Mateus 12, nos diz assim, Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Até o 50. Falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, os filhos de Deus que Jesus consegue, né, tirar das mãos do maligno, eles se tornam filhos de Deus espirituais, né? Porque é pela fé no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, que ele consegue, né, nos livrar do castigo eterno, porque você creu e recebeu a Jesus. Jesus diz que são os que estão fazendo a vontade do Pai dele. Então, ele disse, não é? 12, Mateus capítulo 12, vou ler mais uma vez, 12, 30, Mateus 12, 30, Zacarias, Mateus 12, 40, 46 a 50, mas eu vou ler só os 50. Os 12, 50 diz assim, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que obedecem à palavra de Deus. Não adianta a pessoa estar na igreja dizendo que é um filho de Deus, mas está na desobediência. Jesus disse que os verdadeiros filhos de Deus são os que obedecem, são os que fazem a vontade de Deus. Então Jesus veio salvar, mas os salvos, aqueles que realmente querem Jesus, são os que querem obedecer a sua palavra, né? Então os que andam na carne, os que andam no pecado, os que andam na desobediência, os que não querem fazer a vontade de Deus, estes não são filhos de Deus, estes não são salvos, estes estão rejeitando o presente que Deus nos mandou, que é o seu Filho. Estes não querem, né, esta salvação. Então, eles não querem obedecer a palavra de Deus. Aqui em João, capítulo 3, o verso 21, João 3, 21, Jesus nos diz o seguinte. João 3, 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade vem para Jesus. São aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Mas no João 3,19, nos diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Então, os homens que não querem obedecer a Deus, eles não vêm para Jesus porque eles não querem abandonar os seus pecados. E por isso Jesus diz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a luz é Jesus. Ele é que alumia o caminho para o céu. As trevas são os pecados. E Jesus disse que os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado. Por isso não querem vir para Jesus. E estas pessoas não serão salvas, porque só serão salvas aqueles que creem verdadeiramente em Jesus. E quem crê verdadeiramente em Jesus, elas se arrependem dos seus pecados e abandonam-os e fazem a vontade do Pai de Jesus, que é Deus, que também passa a ser o nosso Pai. Como os anjos, então, como você está comemorando o Natal de Jesus? Como você está comemorando o nascimento de Jesus? Como os anjos que primeiro anunciaram aos pastores que o Salvador havia nascido e logo em seguida cantaram glorificando e adorando o nome de Deus? Como os pastores que ao ouvirem dos anjos que Jesus havia nascido, imediatamente foram até ele, foram ter comunhão com ele, foram adorá-lo e ao vê-lo saíram proclamando que o Salvador havia nascido e também saíram glorificando, adorando e louvando a Deus? Como você tem comemorado o aniversário de Jesus? Como? Hoje se comemora, não é? O aniversário de Jesus. Ou será que você tem comemorado como o mundo, né? Então, o mundo, né, comemora só na tradição. É só tradicionalmente, né? Que no Brasil muitos comemoram com o Papai Noel, né? Com o peru, com muitas comidas natalinas, mas nem lembram, né, do Salvador. E o Salvador não veio para que se comemorasse o aniversário dele com estas coisas. Isto não faz parte do aniversário de Jesus. Então, isso são só a tradição dos homens. Isso só é tradição. Então, os anjos comemoraram o aniversário de Jesus, louvando e glorificando a Deus e transmitindo a mensagem para os pastores que o Salvador havia nascido. Os pastores fizeram o mesmo, foram até Jesus e lá o adoraram, o louvaram, o exaltaram e saíram anunciando também que o Salvador havia nascido. Então eles saíram naquela cidade anunciando que Jesus havia nascido, que o Salvador havia nascido e saíram glorificando. Então é assim que Jesus quer que comemoremos o aniversário dele. É louvando, adorando, servindo, obedecendo a palavra de Deus, é também anunciando, né, às pessoas que Jesus já nasceu, que Jesus já sofreu tudo para salvar o pecador, que Jesus está voltando para levar todos aqueles que já o receberam como Salvador. Se você já o recebeu e está comemorando o aniversário de Jesus, como os anjos, como os pastores, continue, porque é assim mesmo que devemos comemorar o aniversário de Jesus. Mas se está comemorando só como o mundo, né?
como tradição, mude a sua maneira de comemorar o aniversário de Jesus. E se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, então receba, porque Ele é o Salvador. O anjo anunciou para Maria e disse que o nome do menino seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Então nós podemos agora mesmo, você querendo, crendo pela sua fé que Jesus morreu, derramou todo o seu sangue, foi pregado numa cruz por você, mas ele ressuscitou e venceu a morte e pode lhe salvar e quer lhe salvar. Você acredita nisto, está arrependido dos seus pecados e quer recebê-lo como seu Salvador. Ore comigo agora e você voltará à presença do Pai, não é? E assim o irmão mais velho consegue salvar o mais novo, consegue tirar das mãos do diabo, que está conduzindo muitos destes filhos, né, para a perdição. Que você não seja mais um. Você está arrependido e quer aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, lhe pedindo perdão dos meus pecados. Eu creio que o Senhor já nasceu há mais de 2000 anos atrás. E eu creio que o Senhor deu a sua vida para que eu pudesse voltar novamente à comunhão com o Pai Celestial. E eu quero esta salvação. Me perdoe e limpe todos os meus pecados. Que o teu Espírito Santo entre na minha vida e venha me ajudar a caminhar com o Senhor. E me prepare para a volta de Jesus. Assim eu te peço tudo isso e agradeço o sacrifício que o Senhor fez por mim. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente que Jesus entrou no seu coração, você é salvo. Então continue firme, estude a sua palavra, frequente a igreja dele, né? Tenha comunhão com os irmãos e faça a vontade do Pai. Porque é isso que Jesus diz. Os verdadeiros filhos são os que fazem a vontade do Pai. Que o Senhor nos abençoe. E até o próximo estudo. Passe essa live para frente, mande para os seus amigos, mande para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus, para que elas possam também ser evangelizadas. Então, que o Senhor abençoe cada uma das irmãs e a Francilene, e que o Senhor, né, venha nos ajudar. E que o Senhor abençoe as irmãs e também, né, ouça as suas orações, aquilo que vocês mais precisam. Também a nós que possamos ter um novo ano, né, na presença do Senhor, proclamando mais a palavra dele. Então, até o próximo estudo, até terça-feira.